Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 21 de novembro. Ótimo e lindo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje, terça-feira, finalmente fez um friozinho. Passamos o feriado aí da Consciência Negra e estamos recebendo a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL, para conversarmos sobre o seu mandato e assuntos legislativos. Bom dia, vereadora. Bom dia. Deu para descansar? Feriadão, final de semana prolongado? Ai, quem tem um monte de cachorro nunca descansa. Já começa cedo, né? Não, nunca descansa, porque você não tem filho, mas você tem filho para tudo. Né? E eu tenho 16 na minha casa, então 16. Então, você nunca descansa, né? Você tem que dar atenção, você tem que brincar, você dá banho, você vai limpar o quintal, você vai lavar a coberta, você vai dar comida. Mas tá bom, é bom ficar com eles. Vereadora, eu vou direto nos assuntos, porque eu sei que a gente sempre tem muita coisa para conversar e sempre acaba o programa, a gente fala assim, nossa, mas a gente podia ter falado aquele assunto ali que não deu tempo de conversar. Então, já vou direto nos assuntos. Eu queria saber em relação a um pedido de informação seu, que você questiona o prefeito em relação à suspensão da castração de animais aqui na cidade. Então, é uma coisa que não deveria ter acontecido, a suspensão da castração. Eu fiz uma reunião com a secretária do Meio Ambiente com relação a isso, e eles ficaram de me dar um retorno, porque eu falei, por que vocês tiraram a castração? Porque falta de dinheiro, não é? Mas a castração não pode ser retirada dessa forma, não é? Vários animais, nesse período de tempo de 3 meses, que vai ficar sem a castração, eles vão se multiplicar. Várias cadelas vão ficar prenha, não é? Então, é 3 meses de um desserviço que a prefeitura está fazendo. Então, eu questionei, por que não ter diminuído a castração? Ao invés de castrar 260, não castrar 50, até passar essa fase, não é? E eu estou aguardando a resposta, vamos ver o que vai acontecer. Mas a prefeitura não deveria ter parado com a castração. Tem muitas pessoas que falam que fui eu que parei com a castração. Gente, não fui eu que parei com a castração, tá? A castração é responsabilidade da prefeitura. É eles que cortaram a castração até dezembro. Mas eu espero que até janeiro isso aí se recomponha de novo. Vereadora, eu vejo assim que tem muitos pedidos de informação seu em relação ao executivo, né? Questionando o executivo em relação a várias ações. Qual a sua maior dificuldade em relação ao executivo hoje? Respostas, né? Respostas e agilidade. Outro dia eu estava até comentando com as minhas assessoras assim, a luta da causa animal é muito árdua. Por quê? Porque é tudo muito difícil, não é? Nós vemos aí várias entidades aqui em Jacareí trabalhando, né? Essas entidades, elas têm não somente auxílio municipal, mas também estadual, algumas federais, né? Algumas têm ajudas da federal, e nós não temos ajuda de ninguém, né? Por quê? Porque é tudo muito difícil. Agora, por exemplo, a gente está correndo atrás de toda a documentação. E eu vou fazer uma reunião com as ONGs para correr atrás da documentação também, para ver se consegue também receber, não alguma verba do município. Porque, na realidade, as ONGs fazem um serviço que o município não faz, né? Então, a prefeitura não faz o serviço de casa, então o que acontece? As ONGs têm que fazer, não é? Por amor e por qualidade de vida dos munícipes também. Então, a causa animal não é só, como eu sempre friso muito bem aqui, porque toda vez que eu estou aqui é uma oportunidade de falar. A causa animal não é só o cuidado com o animal, também é o cuidado com o munícipe, porque o animal pode transmitir doenças, o animal pode causar acidentes, não é? Então, é todo um cuidado também, né, de qualidade de vida para os munícipes de Jacareí. E as emendas impositivas, vereadora, as impositivas de 2023, elas foram entregues? Como é que está tudo isso? É entregue, né? Foram entregues, mas demora assim 3, 4, 5, 6, 7 meses. É uma coisa que você tem que ficar cobrando toda hora, né? Tá faltando uma emenda, na realidade, que é a emenda de 80 mil que eu enviei para atendimento veterinário gratuito, né? Que as ONGs precisam de mais. E que pode ser direcionado através da indicação de uma ONG para tutores de baixa renda. Então, esses 80 mil, né, vai ajudar muito. Semana passada eu estive conversando com o pessoal do meio ambiente, eles me falaram que tá para sair a emenda já, né, que vai entrar a licitação, e eu tô aguardando. Mas assim, demora demais, sabe? São coisas que não pode esperar, né? E é tão pouco que a causa animal pede, né? O que é 80 mil para o município? Né? Não é muita coisa. Então, essa é a luta diária, né? Você tem que cobrar, e às vezes quem está em casa, o munícipe mesmo, ele não consegue ter essa visão, porque ele não participa, né, a fundo do que acontece por trás, assim, né, da Câmara Municipal e a luta dos vereadores. Então, é bem complicado.
Em relação às emendas impositivas, eu quero continuar essa conversa, mas a Lei Orçamentária Anual de 2024 foi debatida durante a audiência pública ocorrida na Câmara de Jacareí. Vereadores e representantes do Poder Executivo estiveram presentes e participaram da discussão. Acompanhe mais detalhes na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí sediou a audiência pública para tratar do projeto de lei orçamentária anual de 2024, de autoria do prefeito Isaías Santana. O documento está em tramitação desde o fim de setembro e o montante previsto para o ano que vem é de R$ 1,8 bilhão, sendo que 30 milhões destinados ao Poder Legislativo. O evento teve a presença de representantes do Executivo e vereadores, que puderam fazer perguntas e comentários. O secretário de Governo enfatizou que 2022 foi um ano difícil para a economia da cidade. Esse ano foi um ano de frustração de receitas. A lei que houve no ano anterior de isenção de ICMS para derivados do petróleo trouxe um impacto muito forte sobre a receita municipal. A gente estima que com a lei que entrou em vigor no segundo semestre do ano passado, a gente teve aí uma perda estimada de quase 40 milhões de reais em perdas de ICMS por conta dessa lei. Entre as principais fontes de impostos da administração pública direta estão os sobre serviço de qualquer natureza, o predial territorial urbano, o de renda retido na fonte e o sobre transmissão de bens imóveis. O total deles é de pouco mais de 300 milhões de reais. O vereador Rodrigo Salomão participou da audiência e também mencionou esses problemas econômicos. Como é de conhecimento, a gente tem uma sobra mais ou menos do orçamento para reinvestir na cidade em torno de 70 milhões por ano. Pelos cálculos que a gente levantou aqui, isso impactaria em mais ou menos esse aumento do repasse aos institutos dos servidores, um pouco mais, em torno aí de 30 milhões por ano. O CAF deve começar a ser pago a partir do ano que vem ou 2025? 2025. Então, a prestação anual hoje seria em torno de 16 milhões de reais. Já as principais receitas provenientes de repasses do Tesouro estão a transferência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o Fundo de Participação dos Municípios. Ambos sofreram drásticas quedas da arrecadação em 2022, o que fez a Prefeitura cortar alguns gastos e interromper parte das cirurgias eletivas, por exemplo. Para os vereadores, é preciso tomar cuidado com a organização financeira da cidade. Para o vereador Roninha, a saúde precisa de algumas melhorias. Ele citou o caso da unidade de pronto atendimento do Parque Meia Lua e Celso explicou a situação. Lá na UPA do Parque Meia Lua e na UMSF da família, já vem se esticando uma fala de inauguração, de térmico, e eu moro no Parque Meia Lua, a gente vê que está numa lentidão muito grande a obra da parte da saúde, para poder estar liberando o espaço para que comece a reforma da UPA do Parque Meia Lua. E é complicado quando você fala em reforma de UBS, reforma de espaço da saúde, em um momento que muitas das vezes não tem um dipirona para poder servir o munícipe numa farmácia de uma unidade básica de saúde e muito menos aqui na farmácia do centro. Tem a previsão orçamentária tanto para medicamento quanto para a reforma da UBS. Então, ali a gente tem a reforma da UBS, temos a reforma do UPA e também tem previsão orçamentária para a compra de medicamentos. Se existe alguma falta, né, pontual ou sistêmica, isso tem que ser relatado à Prefeitura, procurar os canais de comunicação, a ouvidoria ou até mesmo a Câmara, encaminhar ao Executivo para que seja solucionado esse problema. A lei orçamentária anual precisa ser levada ao plenário da Câmara para ser debatida e receber emendas dos parlamentares. A propositura deve ser apreciada em 2 votações, que ocorrerão em 2 sessões da Câmara antes do fim do ano. A lei orçamentária anual vai impactar a vida de todos nós aqui, munícipes de Jacareí. E esse ano não foi um ano fácil para a Prefeitura não, né, Sônia? Essa queda, essa baixa na arrecadação aí, foi um ano difícil. Qual que é a sua avaliação?
É aquilo que a gente acabou de conversar, né? Eu acho que não está acontecendo só aqui, né, no nosso município, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses impostos, não é? Porque é a base da arrecadação do município, não é? Então, teve problema de arrecadação, não é? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, como foi falado ali, né? Que tem que tomar muito cuidado com esse problema de arrecadação de impostos. Eu não quero entrar em detalhes aqui do que a gente acabou de comentar agora, porque eu quero ver como é que vai ficar ainda, né? Mas antes de você retirar alguns impostos, né, deixando assim um pouco no ar, você tem que ver o impacto disso aí, né? De você retirar totalmente. Se você não pode retirar, você reduz um pouco para algumas pessoas que precisam. Então, acho que você tem que ser muito bem pensado para não impactar mais para frente. E as emendas, voltando a falar das emendas impositivas, quais foram as suas conquistas em relação às emendas impositivas durante seu mandato, vereadora? Então, a gente teve várias emendas. Eu baseio assim, que a causa animal, ela teve um grande avanço pelas emendas impositivas e não pelo que a prefeitura ofertou para a causa animal, né? Tudo que aconteceu, acho que 90% do que aconteceu em Jacareí, né, foi através das emendas que eu enviei ou eu trouxe emenda parlamentar de fora, né? Porque a prefeitura, ela ficou naquela base, né? Castração e ração trimestralmente. Até a ração que eu pedi para ser mensal para as ONGs não foi modificada, eu não tive nem resposta. Porque, como eu falei, os animais não comem só de 3 em 3 meses, os animais comem todos os dias, né? Então, eu acho que não houve esforço nenhum para estar revendo essa parte. E eu acho que não tem, tem a cooperação para liberar aquilo que eu mandei, né? É essa que é a diferença, que às vezes eu já escutei que eu sou ingrata, né, por alguma pessoa do executivo, que eles liberam as minhas emendas e tudo mais. Bom, eu acho que não faz mais que obrigação, porque emenda impositiva eu agradeço, mas, observação, é obrigação do município liberar as emendas impositivas, é lei, não é? Então, liberou, ok, muito obrigada, mas não faz mais que obrigação. Mas demora demais, os animais não esperam, os animais precisam comer, os animais precisam tomar vacina, não é? Assim como as outras entidades. Só que as outras entidades recebem, como eu falei, do Estado, não é? Do município, então elas têm maiores condições de manter o seu trabalho. As ONGs não, né? Vereadora, eu faz tempo, desde o começo do seu mandato, eu te faço a mesma pergunta, eu volto a te fazer. Nós temos esperança para um ambulatório municipal ou pelo menos um hospital veterinário regional? Então, na realidade, o ambulatório está pronto, né? E as pessoas falam, mas cadê o ambulatório? Está pronto o ambulatório. Só que falta vontade do executivo para colocar em execução, que nem não depende de mim. Tem gente que acha, infelizmente, pela falta de conhecimento das pessoas, elas acham que eu é que tenho que colocar em movimento. Não, eu não coloco em movimento. Quem coloca em movimento é o executivo. E falta essa vontade do executivo. Para você ter uma ideia, o banho e tosa, né? O canil, depois da reforma, que eu enviei R$500 mil para reformar, né? O banho e tosa para os animais está lindo, né? Mas não usa. Por que não usa? Porque o veterinário não pode pôr a mão, porque quem trabalha lá não quer pôr a mão, não é? Que nem eu falei outro dia na tribuna, a gente faz por amor. Eu não sou paga para trabalhar com os animais. Desde 2003 eu trabalho voluntariamente com os animais. Eu não tenho final de semana, à noite às vezes eu deixo sair porque eu tenho algum animal para socorrer, não é? Então a gente faz isso por amor. Então, para lidar com o animal, você tem que ter muito amor, porque é um trabalho voluntário praticamente, né? Agora, o executivo precisa ter um olhar especial para isso também, porque problemas é que não faltam na cidade, né? E principalmente com animais silvestres, que eu não sei se você vai me perguntar alguma coisa. Vou perguntar. Né? Então, principalmente os animais silvestres. Em relação à microchipagem, qual que é a sua participação nisso? Tá, a microchipagem... Primeiro explica o que é, porque eu acho um negócio incrível esse negócio de microchipagem animal, por favor. A microchipagem é muito legal, né? É uma forma de você identificar esse animal, se ele vier a se perder. Então, agora veio mais sofisticado ainda, né? O microchip é colocado no pescocinho do animal. É uma injeçãozinha. É uma injeçãozinha, né? Vai e coloca ali, injeta sob a pele, né, do animal, subcutâneo, né? E vem agora um tag junto, né? Esse tag é colocado na coleirinha do animal, né? Redondinho assim, que nem esse aqui, redondinho. Aí, por exemplo, o animal se perdeu. E aí você achou, é uma questão de divulgação, você achou aquele animal e ele tem esse tagzinho na coleira. Você pega o seu celular, direciona ali, ele vai fazer a leitura, né? E vai aparecer o endereço e o telefone do tutor. Tem um código, é isso? Tem um código, QR Code, né? Tem um código ligado, né,
microchip. Então é muito bacana. Eu enviei uma emenda, né? Tudo através de emenda que eu falo, né? Muita gente fala assim: "Ah, mas a prefeitura não é prefeitura". É como eu falei, a prefeitura, ela se resume em castração e ração, tá? É isso. O resto, hoje eu faço questão de falar que é eu que envio através de emenda impositiva, né? Então eu enviei aí, foram 5 mil chips que chegaram, microchip. Só fazendo uma observação, quando castra, já é colocado microchip, tá? Agora que está tendo aí uma microchipagem extra, que é essas que eu enviei através de emenda impositiva, tá? Então a prefeitura também faz a microchipagem na hora da castração, já está incluído já na castração. Então está sendo muito bacana, as ONGs que estão fazendo essa campanha. Nós tivemos a Conceata agora, que a gente sempre realiza através da ONG Patas Amizade, foram microchipados 100 animais. Né? A semana passada teve a APA, que é a outra ONG também, aí fazendo a microchipagem, né? E sempre agradecendo muito a... Esqueci o nome agora, meu Deus, tinha até que lembrar. De uns veterinários que estão fazendo... Propet... Não é. Me esqueci agora, mil perdões aí o pessoal que faz A gente volta a a falar sobre microchipagem. isso. Mas eu estou tentando lembrar o nome aqui. Então, muito bacana. Nossa, eles fazem um trabalho voluntário maravilhoso, né? Então, meu agradecimento a eles aí. Daqui a pouquinho eu lembro o nome. Vereadora, quem que pode ser? Quais animais podem ser microchipados? Eu tenho um animal em casa, eu posso levar ele para ser microchipado? Pode. Qualquer animal pode levar para receber esse microchip. Depois a gente volta a falar mais com a vereadora Sônia Patas da Amizade e eu convido a todos vocês que estão aí assistindo a gente pela televisão, pelo YouTube, pelo Facebook, que enviem as suas perguntas, que nós faremos essa pergunta aqui diretamente para a vereadora. E o programa Desenrola Brasil do governo federal, criado para se negociar dívidas, entra numa nova fase. A faixa 1 do programa, destinada à renegociação a devedores com renda de até 2 salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o CadÚnico, passará a renegociar dívidas de até 20 mil até o dia 30 de dezembro, me desculpe. Após esse prazo, os descontos serão mantidos, mas a dívida não poderá ser quitada à vista. A renegociação pode ser feita pelo site desenrola.gov.br. Esse programa é um programa para você que tem dívidas poder renegociar e das instituições que estão presentes nesse programa é o Serasa. Mudando de assunto, pensando na conscientização da população sobre o glaucoma, foi aprovado na Câmara Municipal de Jacareí o projeto de lei que institui a Semana de Conscientização e Prevenção à Doença. Confira. Você sabe o que é glaucoma? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a segunda principal causa de cegueira no mundo. Só no Brasil, estima-se que existem cerca de 1 milhão de pessoas com a doença ocular. O glaucoma caracteriza-se pela pressão alta intraocular. Essa pressão alta pode danificar as fibras do nervo óptico. Consequentemente, a pessoa começa a perder visão periférica. Ele pode ser congênito, a criança pode nascer, apesar que é um pouco mais raro, porém é mais frequente acima de pessoas com mais de 40 anos e quando tem histórico familiar. A perda da visão periférica evolui de maneira gradual e silenciosa e pode ocasionar cegueira total. Isso só acontece quando há atrofia do nervo óptico, causando danos irreversíveis. Para entender melhor a perda da visão periférica, veja o seguinte exemplo. Uma pessoa com condições normais enxerga as letras do painel de maneira clara, sem perder informações nas laterais. Já quem possui o glaucoma não possui o mesmo campo de visão, passando a enxergar através de uma espécie de cone. Bom, o glaucoma, aparentemente, ele não dá sintoma. Geralmente não dá sintoma. Então, é uma doença progressiva, lentamente progressiva. Ela pode evoluir para uma cegueira de modo irreversível. Por isso que é uma doença assim, bem perigosa, porque ela não dá sintoma e pode evoluir para uma cegueira ao longo dos anos. Não é ao longo dos meses, nem semana, é ao longo dos anos. Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce dessa doença.
Sabendo dos perigos da doença e da importância do diagnóstico precoce, o vereador Paulinho dos Condutores apresentou o projeto de lei número 48 de 2023, que institui no calendário oficial de eventos do município de Jacareí a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Glaucoma. O projeto, que foi aprovado por unanimidade, promoverá uma semana com palestras e exames gratuitos para a população. A partir do momento que você faz essa semana de debate, conscientizações, né, a gente já conversou com a Secretaria de Saúde, que vai promover esses debates, essas discussões, as pessoas começam a ter mais ciências do que é. E com isso também cobrar, né, mais do município para que esteja esses profissionais, né, ligados aqui na nossa cidade. Né. Hoje tem pessoas que muitas vezes ficam aí até 6 meses, 1 ano esperando um profissional, né, para passar para ver esse tipo. Então, com esse debate, a gente espera, né, tanto o município como o Estado também, né, porque tem um colírio que é bem usado, né, para as pessoas que têm problema de glaucoma e muitas vezes é o Estado que tem que fornecer, né? É barato, mas muitas vezes as pessoas não têm condições de comprar, não tem na rede pública e vem pelo Estado, né? E a gente tem essa dificuldade, né, de chegar a esses remédios aqui. Então, eu acho que é mais para isso, para a gente incentivar as pessoas, para que as pessoas conheçam, saibam como funciona. O melhor cuidado é o diagnóstico precoce através de consultas oftalmológicas. Caso seja detectada alguma alteração, o tratamento, na maioria das vezes, é realizado através de um colírio específico indicado pelo médico responsável. Quando você faz o diagnóstico durante uma consulta oftalmológica, a gente normalmente introduz colírio. E o colírio, na imensa maioria das vezes, controla a pressão intraocular de forma que essa pressão não machuque, não atinja o nervo óptico. Então, na imensa maioria, só com colírio, a gente consegue tratar o glaucoma. Casos mais raros ou casos mais terminais, às vezes é necessário tratamento cirúrgico, mas na imensa maioria o colírio resolve o problema. Pois é, eu continuo aqui com a vereadora Sônia Patas da Amizade, convidando você para participar aqui também da nossa entrevista. E, vereadora, como é que está o resgate de animais? E esse aqui eu sei que é um grande trabalho do seu gabinete. Sempre estou vendo as meninas correndo para resgatar um animal. Eu digo que se eu pudesse, eu faria um programa televisivo só para mostrar vocês resgatando animal, correndo ali na rua, correndo atrás do cachorro, entrando ali para pegar algum animal que está acorrentado. Mas como é que está essa parte de resgate de animais de pequeno porte, de grande porte e de animais silvestres? Ontem eu até postei assim nos meus stories, temos resgate de morcego? Temos. Eu postei uma foto minha com morcego. Temos resgate de capivara? Temos, né? Temos resgate de macaquinho? Temos, que nós tivemos semana retrasada. Enfim, garça, né? Não, peraí, me conta como é que foi gambá. resgate de morcego, que agora eu fiquei curiosa. Então, isso aí faz um tempinho já, né? Uma foto que eu achei e eu abri até a asinha. Nossa, a gente faz cada coisa que eu não acredito, né? A vigilância quer me matar. Não tem como, né, gente? Ele estava engaiolado. Ele estava caído, né? E eu peguei, entendeu? E abri até a asinha dele para bater a foto, assim, muito bonitinho, pequenininho, né? E um amigo meu que é biólogo, né? Eu levei para ele cuidou e nós fomos soltar na mata esse bichinho. Gente, só que tem que tomar cuidado, tá? Porque tem uns que são hematófagos, né? E podem transmitir a raiva. A vereadora é bióloga, então deve ter conhecimento de causa. Mais ou menos, né? Assim, mais ou menos. A gente faz umas loucuras assim, mas tem que tomar cuidado, tá? Então, a gente faz... Eu particularmente, né? Eu nunca omiti por que eu queria ser eleita. Eu acho que a gente tem que chegar a ter um hospital público aqui em Jacareí, que é a minha luta. Você está perguntando do ambulatório, até eu fugi um pouquinho, que eu falo demais, né? O ambulatório está pronto, mas depende do executivo colocar para funcionar. Por isso que eu mandei os 80 mil, para poder atender uma clínica veterinária, atender os munícipes de baixa renda e também atender as ONGs, né? E agora eu já fui visitar uns hospitais públicos em Osasco, né? Que tem nosso hospital público lá tem 3 andares, né? Qualquer tipo de especialidade tem lá, maravilhoso, fazendo cirurgias na hora, né? Muito bom. E o meu sonho é esse, trazer para Jacareí um hospital público. E eu só vou parar a hora que realmente, se um dia eu não estiver mais aqui, né? Mas esse é meu objetivo agora, né? Um hospital público não é fácil, viu, gente? A luta é grande, porque você tem que enfrentar várias situações, né? O executivo tem que querer e é gasto, enfim. São várias situações que a gente tem que passar até a gente chegar lá. Mas a gente já conseguiu tanta coisa,
né, que nem São José dos Campos tem, vacina V10 que eu envio, viatura para GCM, microchipagem, ração para todas as ONGs, né? E, aliás, então, microchipagem é feito pelo pessoal? Da Popular Pet. Obrigada por você ter lembrado. Gente, da Popular Pet, muito obrigado. Eu vou até fazer questão de falar, a Popular Pet está abrindo uma loja ali do lado do Tenda, tá? E, assim, minha gratidão eterna, porque todo evento eles estão participando, sabe? E vão os veterinários para fazer a microchipagem e gratuitamente. É isso que é bacana, né? Os veterinários aí participando, sendo parceiros aí do executivo. Sim, mas a gente estava falando do resgate de animais. Resgate de animais, então. É uma dificuldade aqui em Jacareí, porque eu já levei também a secretária do Meio Ambiente em São José, no CRAS, lá na Univap, porque lá eles recebem animais silvestres, né? E nós resgatamos um macaquinho a semana passada e fica aquele negócio, leva para onde, leva para onde, leva para onde. Eu prefiro levar direto para o Univap, porque eu sei, né, saber o que eu posso saber daquele animalzinho. E nós tivemos que pagar o raio-x dele. Né? Então a ONG Patas da Amizade tirou do bolso dela para poder pagar o raio-x do animal. Então, é essa dificuldade que a gente enfrenta. Com relação a animais de grande porte, vivem mandando mensagem para mim, animais de grande porte. Também tive uma reunião com a secretária, né, do Meio Ambiente, mais o secretário de Mobilidade Urbana, mais o secretário da Saúde, porque recolhimento de animais de grande porte envolve as 3 secretarias. Não é? Então, é muito complicado, mas eu também pedi para que seja feito um projeto com relação a isso, que do jeito que está, não dá mais. A gente volta com esse assunto no próximo bloco, vereadora, que a gente vai para um rapidíssimo intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai acompanhar mais um episódio da série Jornada 60+. A gente volta já. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. Já voltamos e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 38ª sessão ordinária do ano. O vereador Dude, do PL, comentou o projeto que declarou de utilidade pública a Associação Atlética Colônia de Jacareí. Ao parlamentar, o esporte tem a função de formar cidadãos e pode transformar o país. Veja como foi. A gente pode falar de esporte em diversos âmbitos. Se a gente fala do esporte na escola, que tem como objetivo, utilizar o esporte para formar cidadãos. A gente pode falar do esporte no alto rendimento. A gente pode falar do esporte de participação e aonde eu acho que se encaixa e muito bem a associação do Jardim Colônia. Esporte de participação é dar oportunidade para que todos tenham acesso ao esporte. Crianças, adultos, jovens, pessoas com deficiência, enfim, pessoas de classe social alta, classe social mais baixas, democratização do esporte. E eu sempre falo que a potência do esporte no desenvolvimento de uma sociedade, ela tem um potencial de transformar umas cidades, transformar o estado, transformar um país.
E cada vez mais o poder público precisa ter o olhar e valorizar realmente o esporte como potência de possibilidade de transformar um país. E o vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do União Brasil, falou do fechamento de bares do município em razão do som alto. O parlamentar informou que conversou acerca do assunto com o secretário de Segurança. Veja. Também gostaria de falar sobre esse pedido de informação. Fechou um bar lá no Parque Meia Lua e outro no Parque Santo Antônio. Me procuraram e eu fui falar com o Rafael Júnior. O que o Rafael disse para os donos do bar? Quando fizeram o bar, não acrescentaram a televisão no bar. É só vir no Atende Bem, fazer o documento e acrescentar que vai colocar uma televisão. Não pode ter aquele barulho muito alto para os vizinhos não ficar ligando para a guarda municipal. O Rafael Júnior é o que comanda a guarda municipal. Qualquer dono de bar que quiser acrescentar uma televisão, é só ir no Atende Bem, fazer o documento, eu quero acrescentar uma televisão no meu bar. Ele é liberado, só que não pode fazer aquele barulho, cantar aquelas músicas, né? E além de tudo, tem outro assunto que eu não quero falar aqui, mas eles estão pisando na bola, e aí o Rafael Júnior, a guarda vai lá, prende as coisas, e aí 30 dias para poder liberar o bar, conforme aconteceu no Parque Meia Lua. Pois é, e se você quiser saber mais sobre as sessões ordinárias dos trabalhos dos vereadores, confira lá no nosso portal, que é o jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui com a vereadora Sônia Patas da Amizade. Vereadora, parece que as nossas capivaras aqui de Jacareí estão entrando em crise, estão atravessando rua, está tendo atropelamentos, me parece. O que está acontecendo? Outro dia foram atropeladas 6 capivaras ali antes da ponte, né? Digamos assim, a gente fala ponte, né? Mas é ali no caminho da ponte, e foram 6 de uma vez. Outro dia foi uma aqui no centro da cidade. Então, eu pedi para se tomasse providência de colocar ali, né, muro de contenção ou grade de contenção para que essas capivaras não venham a sofrer novamente em atropelamento. Pode causar acidente também em alguém e a óbito no local. Então, é para proteger ambas as pessoas, os motoristas e as capivaras. Eu fui à noite lá, né, no dia do acidente, gente, muitas capivaras ali, mas já fazendo observação que matar animais silvestres é crime, tá bom? Então, cuidado com as capivaras, nada de fazer maldade com elas, porque se você der o azar de ser denunciado, você vai sofrer as consequências aí de estar matando um animal silvestre. É a cidade chegando, né, e invadindo a natureza e toda essa crise acontecendo. Infelizmente. Eu tenho visto nas últimas sessões, vereadora, aqui, toda essa parte de sustentabilidade, né, discutindo o ecossistema, está sendo muito em pauta, né, emissão de gases e tal. Qual tem sido, enquanto defensora, né, dessa bandeira, qual tem sido o seu papel, não só em relação aos animais, mas em relação a pensar nesse nosso ecossistema de maneira geral, Tem alguma limitação da emissão de gases ou alguma maneira de reciclar materiais? Não sei. Assim, pensando mais no macro e não só na questão animal. O seu trabalho envolve também essas esferas? Então, eu sou muito preocupada, né? Essa emissão de gás tem várias, né? A parte do ecossistema é muito ampla, né? Então, o que eu tenho falado muito aqui em Jacareí, com relação ao meio ambiente, né, ao ecossistema em geral, é o plantio de árvores, não é? Porque todo mundo sabe que a árvore ela retira gás carbônico, não é? Que prejudica muito o meio ambiente e libera oxigênio. Então, eu acho que as pessoas precisam plantar mais. Nós vimos o calor nessa cidade, né? A minha casa fresquinha, porque tem, assim, na minha calçada tem árvore, né? Com espaço para cadeirante, apesar que as pessoas reclamam que não pode plantar árvore para espaço de cadeirante, só que teria que reformar todas as calçadas de Jacareí. Porque é uma hipocrisia falar isso, porque as calçadas, elas não são niveladas. É muito difícil você ver uma calçada nivelada e aí vem a desculpa que não quer plantar árvore por causa de cadeirante. Então, eu acho que tem que ter uma mobilização aqui em Jacareí. Não adianta plantar árvore só na periferia, que nem alguns vereadores falam, mas está plantando na periferia. Não me interessa, eu acho que tem que plantar em geral, não é você deixar de fazer uma coisa porque está fazendo outra. Tem que fazer em geral, não é?
Mas a emissão de gases envolve, como eu falei, envolve várias coisas, né? Não só uma cidade, envolve o mundo inteiro, né? O Produção mundo inteiro. de lixo, a produção de lixo, não é? Consumo de carne. Consumo de carne, que nem eu falei outro dia. As pessoas carnívoras, elas deveriam pensar um pouco mais, mas é difícil você tocar nesse assunto, porque as pessoas não entendem. Ontem mesmo eu entrei em atrito com um rapaz no Instagram, porque ele mexe com a agropecuária, né? E ele se meteu numa conversa que nem era dele. Enfim, gente, comer carne é o que está desmatando o planeta, não é? Mas você falar desse assunto é meio polêmico, as pessoas não entendem que as pessoas, né, ecologistas, ambientalistas que falam isso, é que tem que ter sustentabilidade, né? Só de você comer um pouco menos, se as pessoas comessem um pouco menos de carne, vamos dizer assim, já diminuiria, né, a devastação do meio ambiente. Bom, mas vamos aguardar, é o que eu falo, né? Eu tenho esperança, mas ao mesmo tempo eu acho que não, o mundo não tem mais jeito, entendeu? Porque as pessoas não se conscientizam, você vê gente jogando lixo na rua ainda, não param de comer carne, não é uma matança desenfreada, é um desmatamento desenfreado, Pantanal pegando fogo, porque é lógico que aquilo lá é criminoso, as pessoas vão lá e tacam fogo para fazer pasto, né? Tudo por causa do gado, e as pessoas não se conscientizam. Então, é o que eu falo, né? Eu estou até meio revoltada com os deputados aí da causa animal, porque para mim, gente, animal não é só cão e gato, entendeu? Animal não é você se preocupar só com cão e gato, é se preocupar com todos os animais do planeta, não é? Então, é bem difícil essa emissão de gás que você falou, influi em várias coisas, né? Desde de comer carne, a lixo orgânico que é jogado, enfim, é muita coisa. Desmatamento, né? Você não ter árvore na porta da sua casa, é bem amplo esse assunto. E a Diretoria de Proteção Animal está disponibilizando de forma gratuita as vacinas V4 para gatos e V10 para cachorros. O benefício já está em vigor e é oferecido aos moradores de Jacareí que estejam devidamente inscritos no Cadastro Único CadÚnico. Recebam até 2 salários mínimos e tenham um registro geral animal. Basta retirar o encaminhamento na própria sede da Secretaria, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 530, entre segunda e sexta-feira, das 8 às 17 horas. Em caso de dúvida, entrar em contato com a Secretaria no telefone 3955-9468. E o programa 60 Mais Saudável fomenta ações em prol do envelhecimento com saúde no município. Com planejamento intersetorial, o programa pretende zelar constantemente pelo bem-estar dos idosos. Saiba mais na reportagem. Promover o envelhecimento de qualidade é o intuito de políticas públicas que pretendem garantir direitos e bem-estar aos idosos de Jacareí. Para que este objetivo seja atingido, o programa 60 Mais Saudável realiza ações intersetoriais em favor da longevidade com qualidade de vida. O programa 60 Mais, ele é para fortalecer as ações das políticas públicas. O que é isso? Então, assim, foi feito um diagnóstico em 2021, foi feito um diagnóstico do município, onde deu início a um programa Cidade Saudável, que foram identificadas várias demandas e várias iniciativas que já favoreciam a longevidade da vida e uma qualidade de vida da população. A necessidade de um olhar mais atento ao público idoso se faz cada vez mais imprescindível com o passar do tempo. Segundo dados do IBGE do Censo 2022, 16,98% da população de Jacareí é idosa. Cada vez maior, o público idoso demanda políticas públicas de inclusão na sociedade jacareiense. Um outro conceito que nós trouxemos também para o município foi a questão da intergeracionalidade. O que significa isso? Nós não podemos pensar em políticas públicas onde nós vamos excluir a pessoa idosa do convívio das outras idades, das outras gerações. Pelo contrário, precisamos pensar no esporte, onde uma pessoa idosa também esteja junto com uma pessoa de 20, de 15, de 10 anos de idade, de 40. Então, isso é a intergeracionalidade. Isso é muito positivo para a pessoa idosa e isso é muito positivo para o jovem e para a criança, porque ela passa a respeitar, a conviver dentro do limite dessas pessoas. Para a Sâmia,
Outro assunto relacionado às ações do programa 60 Mais Saudável é o combate ao etarismo, que define a discriminação sofrida por uma pessoa por conta de sua idade. O mundo capitalista, o mundo neoliberal, estimula muito a contratação de pessoas mais jovens, considerando que as pessoas mais jovens são mais rápidas, mais produtivas. E, na verdade, várias pesquisas estão apontando que não é bem assim, porque a pessoa com mais idade, ela já tem uma experiência de mercado, ela tem uma maturidade, ela tem uma segurança que foi adquirida ao longo do tempo. Então, o próprio conceito da intergeracionalidade, por exemplo, entra no próprio mercado de trabalho. Então, eu preciso pensar na oferta, inclusive, de empregos, onde também tenham pessoas jovens, pessoas de todas as idades, inclusive pessoas mais maduras. E, obviamente, de acordo com os perfis e as necessidades empresariais, você vai colocando as pessoas nos respectivos locais para dar o melhor resultado para a própria empresa. O trabalho intersetorial do programa 60 Mais Saudável se refletiu em pesquisa recente realizada pelo IBGE. O levantamento apontou que Jacareí ocupa a 46ª colocação entre cidades acima de 100 mil habitantes no ranking de melhores cidades do Brasil para se viver depois dos 60 anos. Para atender às novas demandas, o programa deverá estar atento e alinhado às novas tendências da sociedade. Como é que eu vejo também Jacareí lá na frente? Com bastante acessibilidade em termos das suas vias e também com acesso de transportes públicos onde as pessoas possam circular pela cidade como um todo. Muitas atividades culturais e muitas atividades esportivas. E, se puder também, que possa ter nas diferentes partes da cidade muitas hortas comunitárias, para que as pessoas possam gerar seu próprio alimento, assim como gerar uma oportunidade de ter uma convivência com outras pessoas. Eu teria muito para falar sobre esse programa, mas eu volto aqui para a vereadora, porque o nosso tempo está encerrando. Vereadora, a sua causa é só animal ou você também luta em favor das pessoas? Então, algumas pessoas acham que é só causa animal. Não é só causa animal. O meu gabinete, ele atende a todas as causas, não é? Todas. Tanto que eu fiquei muito feliz outro dia, porque eu consegui aí desenrolar um problema na área da saúde, né? Então, é tudo, gente, não é só causa animal. Eu faço o mesmo trabalho que os vereadores fazem, saindo nas ruas, vendo os problemas no município, né? Porém, eu tenho uma causa e é por ela que eu luto, assim, de unhas e dentes, não é? E faço o trabalho como qualquer outro vereador. Tanto que no meu gabinete vem problema da saúde, vem problema de PTU, vem problema de imposto, vem problema de tudo, né? Todas as dúvidas que as pessoas têm, elas vêm ao gabinete, não é? Então, gente, venham ao gabinete, eu convido todo mundo, não é só causa animal, tá? Eu gosto de frisar bem isso. Às vezes vem aqueles haters, né, na internet, falam assim, ai, ela foi eleita, só mexe com bichinho. Não é só isso, é porque a pessoa nem me segue na internet. Quem segue na internet vê que não é só isso. Não é só a causa animal. Tanto que eu sou professora, eu sempre faço questão de falar isso, né? Eu já trabalhei na área da saúde como bióloga, analista, já dei plantão na Santa Casa, no centro médico, eu sei muito bem como é que funciona a saúde, né, em algumas situações. É claro que eu não tenho conhecimento completo, que eu trabalhava como analista de laboratório, educadora durante 30 anos, então, só que eu quis uma causa para mim, não é? Eu quis uma causa para ser vereadora. Eu não quis entrar aqui, educação, segura. Não, eu não quis para isso. Não é? Eu não tenho todas as causas para lutar. Eu tenho uma causa que eu luto e as outras causas que eu trabalho como todos os vereadores. Algum último recado? Rapidamente, vereadora. Tá. Gente, por favor, não abandone seus animais, não é? Continua o abandono de animais. Animal para quem gosta. Para quem gosta, animal dá gasto, não é? Animal tem que ir no veterinário, animal tem que tomar vacina. Observação, essas vacinas V10 e V4, fui eu que enviei também através de emenda impositiva para quem está em casa e todo ano vai fazer campanha. É a terceira campanha de vacinação, tá? E eu coloquei o cadastro único porque é para pessoas que não podem em primeiro lugar. Depois de um determinado tempo vai ser aberta para todas as pessoas, tá bom? É isso, venha até o gabinete para a gente bater um papo, caso precise, ligue. E se não tiver retorno, insista, porque como mesmo a Sibeli mesmo falou, a gente vive correndo, né? De um lado para o outro, tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada pela sua presença aqui, vereadora. Eu que agradeço. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um ótimo começo de semana e até mais.